Antes que a noite se feche por completo e o mundo apague as últimas luzes, quero te convidar a caminhar comigo por um lugar onde o tempo se distraiu e nunca mais voltou. Mas antes, se esse tipo de história lenta e cheia de silêncio te faz bem, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo de onde você está ouvindo e que horas são aí agora. É sempre curioso ver como certas histórias encontram ouvidos tão distantes. Agora, diminua as luzes. Talvez deixe um ruído suave ao fundo. E venha comigo. Há um farol aceso no fim do mundo, esperando ser lembrado. Você caminha por entre pedras úmidas, com o sal ressecando levemente os lábios. O vento é constante, mas parece soprar sem intenção. É um fim de tarde sem tempo definido, com nuvens espessas no céu e um cheiro quase metálico no ar, como se a terra tivesse chorado um pouco durante a madrugada. Diante de você, a torre do farol, alta, estreita, coberta de líquens esverdeados e pequenos riscos deixados por séculos de maresia. Ela parece te observar em silêncio e, ao mesmo tempo, parece indiferente, como algo que aprendeu a existir, mesmo quando ninguém mais aparece. Você se aproxima devagar, pisando entre conchas partidas e madeiras envelhecidas. A porta range com um som que mistura lamento e costume. Lá dentro, o ar é seco, mas acolhedor. O piso de pedra antiga emite aquele eco oco de lugares solitários demais. Dizem que esse farol foi construído por alguém que jamais quis ser encontrado. Ou talvez por alguém que esperava um navio que nunca partiu. Historiadores ainda discutem se o projeto veio mesmo de um arquiteto da corte ou se foi obra de pescadores locais, guiados por mapas que hoje dormem em gavetas esquecidas. Você sobe os primeiros degraus da escada em espiral. Cada degrau parece guardar uma pequena camada de silêncio acumulado. Há restos de lamparinas, uma estante com livros encadernados em tecido desbotado, e num canto, uma manta cuidadosamente dobrada. Quem dobra mantas onde não se dorme há anos? Um caderno repousa sobre um banco de madeira, sem poeira, sem nome. Nele, letras elegantes registram frases como: não se guia apenas o que se vê. Às vezes, a luz serve para lembrar. Você fecha o caderno com cuidado, como quem não quer acordar a tinta adormecida. Do lado de fora da torre, o mar está imóvel, mais espelho que corrente. Não há embarcações, não há cordas, velas, fumaça, nada, nenhum risco no horizonte. Você sobe mais um lance e chega ao salão da luz. O mecanismo de rotação gira num compasso tão lento que parece ter sido inventado apenas para marcar saudade. A lente principal, levemente embaçada, reflete tons de cobre, âmbar e um pouco de memória. Você encosta no batente da janela oval e observa o mundo de cima. A costa curva com doçura. A vegetação rasteira balança preguiçosamente. E lá embaixo, bem lá embaixo, há um caminho de pedras que termina no nada. Curiosidade excêntrica. Durante o século XVII, em algumas regiões costeiras da Europa, faróis eram mantidos acesos mesmo sem tráfego marítimo, por ordem de famílias nobres, que acreditavam que a luz espantava maus presságios ou fantasmas de afogados. Você sorri com isso. Um sorriso leve que quase nem se forma. E então, percebe uma coisa estranha. Ali, no farol, a luz nunca foi para os outros. Ela foi para dentro, para quem ficou, para quem ainda espera, para quem acende o dia mesmo quando ninguém mais passa por ali. Você se senta no chão frio, observa o brilho girando devagar e, por um instante, sente que também faz parte dessa vigília silenciosa, como se seu coração
cansado do barulho do mundo, tivesse encontrado abrigo ali, naquela torre que ilumina a ausência. E você pensa, já quase sonhando, talvez o farol esteja ali, não para guiar navios, mas para que alguém, algum dia, se lembre de que ele existiu. Você ainda está ali, encostado no chão frio da torre, quando o som começa. Não é um som de fora, é algo interno, um leve tilintar, como sinos batendo de muito longe, abafados por décadas de vento. Você não sabe se é memória, imaginação ou apenas o ranger discreto do farol que gira. A noite chegou devagar. Quase ninguém notou. O céu escureceu como quem fecha uma cortina em câmera lenta. As nuvens, que antes dançavam no laranja pálido do entardecer, agora flutuam em tons azul petróleo e cinza profundo. Há estrelas, mas poucas se arriscam. É uma daquelas noites em que até o céu parece introspectivo. Você levanta. A perna adormecida reclama um pouco, mas o corpo inteiro agradece por estar longe do ritmo do mundo. Você desce a escada lentamente. Cada passo ecoa como uma pequena despedida. E então, quando seus pés tocam o térreo, o ar parece mais espesso. Há um cheiro novo, não de maresia, mas de papel antigo e vela derretida. No canto da sala, entre vigas de madeira manchadas pelo tempo, há um baú, fechado, mas não trancado. A trava é simples, quase simbólica, como se o objeto em si soubesse que não guarda nada urgente. Você abre com cuidado. Dentro, há um lenço de linho, um frasco de vidro, ainda com um pouco de perfume ressecado, e um mapa. Sim, um mapa. Mas esse mapa é estranho. Não mostra mares ou costas. Mostra palavras, cidades chamadas espera, distância, coração partilhado. É um mapa de emoções, ou de memórias. Um mapa que ninguém pediu para ser desenhado. Historiadores ainda discutem se faróis como esse, esquecidos em pontas isoladas da costa, tinham alguma função além da vigilância marítima. Alguns sugerem que eram postos de observação astronômica informal. Outros acreditam que certos monges reclusos usavam esses locais para meditação prolongada ou escrita. Nenhuma dessas hipóteses foi confirmada. Mas ali, com aquele mapa nas mãos, tudo parece possível. Você dobra o papel com delicadeza, recoloca-o no baú e, quando fecha, percebe um detalhe novo. Alguém riscou, no interior da tampa, uma frase com carvão apagado, quase ilegível, mas ainda presente. Mesmo sem mar, a luz precisa girar. Você sai da torre. O vento noturno é mais frio agora, mas acolhedor. Você caminha ao redor da construção, pisando com cuidado entre pedras soltas e pequenas plantas rasteiras. Há uma flor que brilha levemente sob a luz do farol. Não é mágica, é apenas o orvalho, refletindo o cobre giratório da lente acima. Mas, por um segundo, você jura que ela te viu. Ao lado da torre, uma pequena cabana de pedra. A porta está semi-aberta, como um convite antigo. Você entra. Lá dentro, tudo é silêncio, e ao mesmo tempo, tudo parece ocupado por alguém que saiu há pouco. Um banco, uma chaleira de ferro, um casaco pendurado numa trave. Nada está empoeirado. Nada parece morto. Mas nada também parece vivo. É um daqueles espaços em que o tempo parou, num instante sem importância, mas que alguém, por alguma razão, quis preservar. Sobre a mesa, uma pena mergulhada num tinteiro seco, um caderno de capa de couro rachado e um papel rasgado com apenas 2 palavras: volto breve. Você se senta, os cotovelos na mesa de pedra, as mãos apoiando o rosto, e observa a chama da vela,
Única luz dentro da cabana, dançar em silêncio. A chama parece entender a solidão daquele espaço. Não vacila, não tremula com medo. Apenas queima devagar, como quem lê em voz baixa. Curiosidade excêntrica. Em algumas regiões do Mediterrâneo, existia a crença de que os faróis continham espelhos de alma, objetos mágicos ou simbólicos, que refletiam o estado emocional dos guardiões. Um farol com luz fraca, diziam, era sinal de coração exausto. Ninguém sabe se era superstição ou metáfora disfarçada. Você pensa nisso enquanto observa as sombras projetadas nas paredes, a cadeira vazia, a chaleira que nunca ferve e o casaco balançando levemente com a brisa que se infiltra por uma fresta. Você fecha os olhos por um momento, respira fundo e então pensa: talvez o farol não tenha falhado. Talvez o mar é que se esqueceu dele. Porque o mundo, às vezes, esquece de certas luzes. Luzes que não piscam para chamar atenção. Luzes que não competem, que não gritam, mas que estão ali, girando devagar, no ritmo de quem simplesmente continua. Você se levanta da mesa, apaga a vela com um sopro cuidadoso. A escuridão não te assusta. Ao contrário, ela parece te abraçar. Lá fora, o farol ainda gira, suave, constante, como se dissesse: você ainda está aqui. E isso basta. A noite passou como um sussurro. Você nem se lembra de ter adormecido. Só sabe que, quando os olhos se abrem, há um azul profundo no céu e um traço de névoa pairando sobre as pedras da costa. O farol ainda gira. Girar é o que ele faz. Não importa se alguém vê. Não importa se amar. Ele gira. Você sai da cabana. O ar está fresco, com umidade de amanhecer. A relva sob os pés parece conter pequenas gotas de orvalho que estalam como mini sinos a cada passo. Ao longe, o som repetido das aves que vivem nas rochas. Gaivotas que nunca viram um barco. Você se pergunta: será que elas também esperam? A primeira luz do dia não nasce com pressa. Ela escorre por entre as nuvens, escapa pela lateral da torre e toca as janelas, como quem pede licença para entrar. Você se aproxima do penhasco, onde a terra parece terminar antes da razão. Lá embaixo, há apenas pedra e vento. Nenhuma praia, nenhum porto, nada. E ainda assim, o farol foi construído aqui, como se alguém tivesse absoluta certeza de que o mar viria, como se a ausência não fosse um defeito, mas apenas uma questão de tempo. Você se agacha, toca uma pedra. Está quente. O calor da terra sobe devagar, como se houvesse memória no solo. Talvez haja. Historiadores ainda se perguntam por que certos faróis foram erguidos em lugares onde nenhum navio jamais passou. Alguns dizem que foram erros de cartografia. Outros acreditam que eram formas simbólicas de marcar território. Luzes que diziam: nós estamos aqui, mesmo sem ninguém para ouvir. Você pensa nisso enquanto caminha ao redor do farol. Dá a volta completa, como quem confere se tudo ainda está em ordem. A pintura está gasta. O ferro está manchado pelo sal, que nunca veio. Mas a estrutura está firme, como quem espera alguém que prometeu voltar. Atrás da torre, você descobre algo novo, uma pequena estufa de vidro, meio escondida entre arbustos altos. A porta está emperrada, mas cede com um estalo seco. Lá dentro, plantas que não crescem mais. Vasos organizados em fileiras cuidadosas, como se alguém houvesse plantado tempo ali. Folhas secas, um cheiro adocicado de lavanda antiga. No centro da estufa, uma cadeira. E ao lado da cadeira,
uma mesa com um diário. Você o abre. Hoje a luz girou mais uma vez. Ainda sem navio, mas a vela estava firme e sonhei com alguém caminhando aqui. As páginas seguintes repetem variações dessa frase. Sempre o mesmo padrão. A luz, o silêncio, o sonho. É como se o antigo guardião do farol estivesse escrevendo para si mesmo uma narrativa que ninguém leria. Ou talvez, como agora, alguém leria, muito tempo depois, muito devagar. Você fecha o diário, sente um arrepio leve no braço e olha para cima. O sol já aparece atrás da colina, tingindo tudo de dourado pálido. E por um instante, a luz do farol se apaga. Só por um instante. Como um piscar. Curiosidade excêntrica. Em certos rituais antigos, acreditava-se que faróis podiam ser adormecidos. Suas luzes apagadas não por falha, mas por respeito à ausência. Um farol sem navio, diziam. Devia descansar os olhos de vez em quando, para não enlouquecer de solidão. Você sorri com a ideia. Talvez a luz piscou para você. Talvez foi só o sol. Mas naquele lugar, entre pedra e vento, tudo parece possível. Até a conversa com um edifício. De volta à torre, você encontra algo que havia ignorado. No lado oposto da sala inferior, uma escada espiral que desce. Diferente da que leva à lente, essa vai para baixo. Ao porão, você desce com cuidado. Os degraus são úmidos, cobertos de musgo. O ar é mais pesado. Há cheiro de ferro, pedra molhada e coisa antiga. No fim da escada, um corredor estreito. E no final dele, uma porta de madeira com uma fechadura antiga. Mas a madeira cede com um simples empurrão. Você entra. A sala é baixa, de teto curvado. Uma espécie de abrigo subterrâneo. Há estantes repletas de frascos, mapas, cadernos e penas. Muitas penas. Penas cuidadosamente armazenadas em tubos de vidro, como coleções de pensamentos alados. No centro da sala, uma cadeira voltada para a parede, diante de uma tela. Uma pintura inacabada. Um farol. Este farol. Mas com uma diferença. Na tela, ele é cercado por mar. Um mar dourado, calmo, repleto de pequenas embarcações, todas voltadas para a torre, como se estivessem prestes a chegar, como se tivessem sido chamadas por um sinal silencioso que nunca parou de ser enviado. Você observa a pintura por um tempo. Há algo de comovente ali, como se alguém tivesse tentado pintar a realidade que desejava. Ou talvez, aqui já vive em outro plano. Você volta para a superfície sem pressa. Respira fundo. O dia segue calmo. A luz do farol gira novamente. E pela primeira vez, você não sente pena dele. Sente orgulho. Porque algumas luzes nascem não para guiar, mas para esperar. Você passa o resto da manhã explorando os arredores. Há uma trilha de pedras soltas que contorna a encosta do penhasco, como se fosse feita para levar alguém até um lugar que ninguém mais sabe. Cada passo levanta pequenas nuvens de poeira branca, e o vento sopra em rajadas suaves, como se sussurrasse palavras que você quase consegue entender. Lá embaixo, as ondas não estão. É estranho notar que mesmo com o som do vento e das aves, o mar ainda não veio. A linha do horizonte permanece seca, como se o mundo estivesse em pausa. E, no entanto, o farol brilha, como um convite. Você encontra uma clareira logo adiante, onde grandes pedras circulares formam o que parece ser uma antiga área de vigília. No centro, há marcas no solo, sulcos, que indicam cadeiras ou bancos, mas agora cobertos por musgo e tempo. Parece um lugar onde alguém esperava algo, ou alguém.
Você senta numa das pedras. O sol passa entre galhos altos, criando sombras que se movem com lentidão. As árvores fazem um som curioso quando o vento passa por elas. Algo entre um suspiro e uma risada abafada. Você fecha os olhos por um instante e por um segundo longo demais, quase ouve passos. Mas ao abrir os olhos, nada. Só o farol ao longe, com sua torre branca recortada contra o céu. Você decide voltar. A subida pela trilha parece mais longa agora, como se as pedras não quisessem soltá-lo tão cedo. Mas ao alcançar novamente a torre, algo mudou. A porta da frente está entreaberta. Você tinha fechado antes? Não lembra. Mas também não sente medo. Há uma presença ali. Algo que não assusta. Apenas observa. Dentro, o ar está diferente. Mais denso. E sobre a mesa, que antes estava vazia, há um objeto. Um copo com líquido âmbar, meio cheio. Como se alguém tivesse acabado de sair. Ou ainda estivesse ali, invisível. Você toca o copo. Está morno. Historiadores antigos já falaram de guardadores silenciosos, entidades ou espíritos que não interferem no mundo físico, mas cuidam de lugares esquecidos, não para protegê-los de intrusos, mas para garantir que não se percam de si mesmos. Talvez este farol tenha um desses. Você sobe novamente a torre. Cada degrau range, como se comentasse sobre sua presença. Lá no alto, a lente gira devagar, mas agora há algo no horizonte. Uma linha escura, quase imperceptível. Uma nuvem? Ou você pega a luneta da parede, uma peça antiga, de latão manchado e couro ressecado. A lente ainda funciona. Você ajusta, aponta, observa. Nada. Só o mesmo traço escuro. Você desce. Na sala inferior, há uma nova mudança. O diário da estufa, que você havia deixado lá, agora está sobre a mesa, aberto em uma página específica. Se hoje for o dia, que venha em silêncio, que a luz guie, mesmo que nunca veja o reflexo. Frase estranha, mas você compreende. Às vezes, guiar é um ato sem audiência, um gesto puro, feito por fé, não por resultado. Você pega o diário e leva consigo. Talvez tenha mais a descobrir. Enquanto isso, a tarde se estende devagar. As sombras crescem, como se alongassem os dedos para tocar o mar inexistente. Você caminha até o campo, atrás do farol. Descobre ali ruínas antigas, colunas partidas, talvez de um templo ou de uma casa. No centro das pedras, uma marca circular, um brasão de pedra com uma estrela de 8 pontas. Curiosidade excêntrica. Acredita-se que faróis muito antigos não serviam apenas como sinalização náutica, mas também como pontos de observação astronômica. Alguns tinham câmaras subterrâneas, alinhadas com certas estrelas, como se quisessem guiar não apenas barcos, mas também almas. Você senta ao lado da estrela talhada e, de repente, percebe. O vento parou. O som das aves se calou. Há uma pausa no mundo. E então, muito longe, um som, um estalo, como madeira, encontrando água. Você corre de volta para a borda do penhasco. O traço escuro no horizonte está mais nítido. É longo, curvo, fluido. O mar está vindo. Depois de tanto tempo, ele está vindo. E o farol, como se soubesse disso há séculos, não muda nada. Apenas continua a girar sua luz, lenta, contínua, silenciosa, como se dissesse: eu sabia. Primeiro foi só uma linha escura, depois um brilho suave, como tinta azul, se espalhando em papel seco. Você observa tudo do alto da torre, sem pressa. O som não é de maré quebrando em pedras. É mais como um sussurro arrastado, como se o oceano pedisse
permissão para retornar. A luz do farol continua girando, teimosa, como um velho hábito que não se quebra mesmo quando ninguém está olhando. Você desce, vai até a porta, agora completamente aberta, como um gesto de boas-vindas que o farol estende ao mundo. A brisa agora tem cheiro de sal, e há algo familiar nisso, como se sua memória, mesmo sem ter vivido aqui, reconhecesse aquele aroma. Você caminha até o penhasco. Lá embaixo, as primeiras ondas já tocam a base das pedras. A espuma é quase transparente, nem fria, nem quente, apenas presente. Você se senta no mesmo lugar onde esteve mais cedo e espera, como alguém que chegou antes da festa, como o guardião que nunca teve quem guardar. Ali perto, um tronco flutua, encalha e volta. Um pedaço de corda se enrosca numa pedra. Pequenos movimentos, quase sem intenção, mas cheios de significado. Você fecha os olhos e, por um instante, sente uma presença. Não uma pessoa, mas como a atenção de algo muito antigo. Um farol que te observa de volta. Não com olhos, mas com memória. Ao seu lado, um som. O diário. Ele abre sozinho, virado pelo vento, e revela uma página nova, com algo escrito à mão. Algo que você jura que não estava ali antes. O que nunca chega, ainda assim, merece luz. Você sorri. Historiadores debatem se certos faróis antigos eram mantidos acesos, mesmo em costas, onde não havia mais navegação ativa. Como se a luz deixasse de ser função e passasse a ser ritual. Um lembrete. Uma esperança sem endereço. De volta ao interior do farol. A mobília parece mais viva agora. A cadeira, onde você se senta, range com familiaridade. O copo ainda está ali, mas há outro agora, ao lado, vazio, como se alguém tivesse se juntado a você. Você fala em voz baixa. Algo bobo, talvez um olá, tímido. E não há resposta, claro, mas o ambiente parece menos solitário. Ou talvez você esteja simplesmente se acostumando a ele. Na estufa, as plantas estão mais verdes. A umidade mudou. Você rega algumas. Limpa o vidro de uma das janelas. Descobre, ali, uma pequena concha, seca e antiga, como se alguém a tivesse deixado propositalmente. Você coloca a concha sobre a mesa. Ao lado dela, uma pedra achatada, com uma marca em espiral. Elementos que ninguém notaria, mas que parecem parte de um quebra-cabeça esquecido. O tempo passa como névoa. Quando você volta ao topo da torre, o céu está lilás. O tipo de cor que só aparece quando o dia não quer ir embora. E a noite ainda não chegou com coragem. A lente do farol reflete esse tom. Gira devagar e pela primeira vez você vê algo no mar. Um ponto. Pequeno. Talvez uma embarcação. Ou apenas um reflexo. O que, francamente, dá na mesma. Você continua observando. Mais tarde, já com as estrelas espalhadas pelo céu, você se deita no terraço plano do farol. Uma laje de pedra fria, mas limpa. As estrelas piscam, como se estivessem trocando mensagens secretas entre si. E você se permite o luxo de imaginar que uma dessas mensagens é para você. Ali, sob o céu, o som do mar finalmente chegou com força. Ondas, respiração, ritmo, como um coração batendo no mundo. Você dorme, sem pressa, com o farol ainda aceso, mesmo sem testemunhas. E pela primeira vez em muito tempo, talvez em séculos, ele não está mais sozinho. Você acorda com a luz do sol batendo de lado, atravessando as nuvens como dedos entre cortinas finas. Ainda está no terraço de pedra, com o céu já em tom de manhã cansada, como se o próprio dia estivesse com preguiça de começar. O farol, ao seu redor,
parece menos severo agora. Há algo nele que lembra um velho amigo com quem se pode ficar em silêncio por horas, sem desconforto. Você se espreguiça lentamente. O corpo dói um pouco, mas de forma boa, como se tivesse repousado onde deveria. Lá embaixo, o mar continua lá, calmo, mais próximo. As pedras úmidas já reluzem com o reflexo do céu, e algumas aves marinhas pousaram nos pontos mais altos, como se tivessem esperado por esse lugar a vida inteira. Uma delas olha diretamente para você, inclinando a cabeça, curiosa, e depois volta ao seu trabalho silencioso de existir. Você desce, pisa novamente nas madeiras rangentes da escada, em espiral, e volta à cozinha do farol. Um cheiro novo paira no ar, algo entre sal e chá. Você encontra, sobre a bancada de pedra, um bule de ferro, ainda morno. Ninguém o viu chegar ali. E ninguém precisa ver. Certas coisas, aqui, simplesmente aparecem quando você precisa delas. Enquanto aquece a água de novo, seus olhos passeiam pelas paredes. Descobrem uma nova rachadura e também um pequeno desenho feito a carvão. Um peixe estilizado, antigo, com as escamas feitas de triângulos. Você toca de leve. O carvão ainda mancha seus dedos. Você se pergunta: quantas pessoas passaram por aqui antes de você? Quantas sem nunca ver um navio? Quantas esperando mais do que recebendo? Historiadores costumam debater se faróis remotos serviam apenas para a função prática da navegação, ou se também funcionavam como pontos de observação astronômica, quase templos sem culto, dedicados à vigília. Aqui, tudo parece culto. Culto ao tempo, ao vento, à espera. Na pequena mesa, ao lado da janela, você encontra mais uma página do diário, agora com uma letra diferente, menor, mais curva, quase tímida. Alguns lugares foram feitos não para ver o mundo, mas para senti-lo. Você sorri de novo. Se sente menos visitante, mais hóspede. Decide então caminhar ao redor do farol. A vegetação rasteira ainda está molhada do orvalho da noite. E há flores que só abriram agora, miúdas, azuis e silenciosas. Você pisa com cuidado, como se estivesse em um lugar sagrado. Ao redor do penhasco, você nota restos de madeira antiga, como pedaços de um barco que nunca chegou inteiro. Um pedaço de mastro, talvez. Um prego enferrujado. Um gancho de corda. Você os observa. Não toca. Não pergunta. Só guarda. Porque o farol, de alguma forma, está contando a história dele para você. Mas de trás para frente, como um velho que prefere começar pelo fim. No alto, a lente do farol gira de novo. Mesmo de dia. Mesmo sem nevoeiro. Mesmo sem navios. Porque foi para isso que ela nasceu. Para continuar. Você volta, lava o rosto em água fria. Encontra uma pequena toalha bordada com iniciais que não reconhece. L.A. Talvez outro guardião. Ou talvez um nome que o próprio farol inventou. É difícil dizer o que é real aqui e o que é apenas saudade materializada em objetos. Na sala de leitura, um nome que você deu ao cômodo com menos vento. Você encontra um globo terrestre antigo, mas ao girá-lo, percebe que não há continentes. Só mar. Mar e mais mar. Com pequenas ilhas marcadas em tinta dourada, sem nome. Você fica ali um tempo, girando, esperando que algum nome apareça. E quando o globo para, a única coisa visível é uma pequena inscrição na base de madeira. Algumas jornadas não levam a lugar algum, e é por isso que são perfeitas. A brisa invade a sala. Você se levanta devagar, vai até a janela. O mar ainda está lá. Você também.
E tudo, por ora, parece no lugar certo. Você acorda sem saber ao certo se dormiu por minutos ou por horas. O farol tem esse efeito. Apaga o tempo como uma vela gasta, que não quer mais contar os segundos. Lá fora, uma névoa leve cobre tudo, uma névoa densa, o suficiente para esconder o horizonte, mas gentil o bastante para deixar passar a luz como um véu esgarçado. Você se levanta. Está calmo. Nada o chama, mas tudo parece chamar ao mesmo tempo. Desce os degraus em silêncio. Ao chegar ao saguão, algo mudou. Há uma cadeira diferente no canto, mais nova, ou talvez mais antiga que o próprio farol, de palha fina, com uma manta dobrada sobre o encosto, listrada, azul e areia. Você senta, não porque está cansado, mas porque o momento pede. O chão de pedra está frio, mas o silêncio compensa. De novo, o som do mar, leve, preguiçoso, uma onda que nem tenta alcançar a costa. Você lembra de algo que viu no diário? Uma página com um desenho, o contorno do farol visto de longe, como se flutuasse. A legenda dizia: às vezes, o farol é quem espera. Você sorri. É isso, não é? O farol não existe apenas para os navios. Existe também pela esperança de que algum dia, talvez, um ponto branco na névoa venha em sua direção. Sem pressa, sem certeza. Historiadores ainda discutem se os primeiros faróis eram, na verdade, santuários de orientação espiritual. Havia monges que viviam isolados, acendendo fogueiras, não apenas para guiar embarcações, mas para iluminar os próprios pensamentos. Você caminha até a porta lateral. Ela range como sempre, e o cheiro de madeira úmida com sal invade seu nariz. Há algo reconfortante na repetição. O farol é o mesmo, mas você não é. Do lado de fora, no pequeno jardim mal cuidado, uma nova planta floresceu. Violeta escura, de pétalas que parecem ouvir. Você se agacha, toca de leve. Ela balança com o vento. Só isso. Mais adiante, encontra uma fileira de pedras, dispostas em semicírculo, como uma roda incompleta. Alguém sentou aqui, talvez para ver o mar, talvez para não vê-lo, talvez só para ouvir os próprios passos dentro da cabeça. Você se senta também. O tempo passa, ou finge que passa. E aí, algo curioso acontece. Você ouve vozes, mas não como quem ouve um diálogo. São mais como sussurros longos, lembranças de conversas que nunca aconteceram, nomes, datas, risos abafados. O farol, aos poucos, está abrindo os arquivos da sua memória. Arquivos que não são seus, mas que, estranhamente, parecem ser. Você volta para dentro com calma. Acende uma vela. Observa a chama dançar mesmo sem vento. E então, nota que alguém deixou uma xícara na beirada da pia, com metade do chá ainda quente. Quem? Não importa. Porque aqui, o mistério não incomoda. Ele embala. E você se dá conta. Há dias em que o silêncio é a única visita que precisamos. Lá fora, o céu escurece outra vez. Não porque o tempo passou rápido, mas porque esse é o ritmo das coisas que não precisam correr. Você fecha os olhos por um instante. O farol respira com você. Você acorda outra vez, mas agora é diferente. Há um som, não um ruído abrupto, nem algo que desperte medo. Apenas um ping, suave, repetido, como se um pequeno objeto de metal estivesse batendo contra o vidro da janela, levado pelo vento. Você levanta devagar. Os ossos doem um pouco. Não porque você esteja velho, mas porque o tempo aqui é mais pesado, como se cada minuto tivesse o dobro da densidade. Atravessa o corredor. As madeiras rangem com um som quase musical. Você já conhece a melodia. É a canção do farol, feita de passos, vento
e sal. Na janela, nada. Mas o som persiste. Você sobe, degrau por degrau. A escada em espiral parece mais longa do que ontem. Ou talvez você esteja apenas mais lento. O mundo é assim. Muda quando você muda. Ao chegar na sala da lanterna, encontra o inesperado. Não luz, mas espelhos. O farol, construído há séculos, tem um sistema antigo de lentes. Grandes, curvas, suspensas por estruturas de ferro trabalhado. Algumas estão lascadas, outras empoeiradas, mas uma delas está perfeitamente limpa, polida como se alguém tivesse cuidado dela há poucas horas. Você se aproxima, olha, mas não vê você, vê o mar e uma silhueta ao longe. Um barco? Não, muito pequeno. Uma ave? Não se move. Você pisca. Desapareceu. Historiadores ainda debatem se certos faróis medievais eram também pontos de vigília para vigias de reinos costeiros. E há registros de faroleiros que juravam ver figuras caminhando sobre as águas, sombras altas e imóveis como torres. Você esfrega os olhos. Talvez seja só a névoa, mas algo dentro de você desperta. Você desce, aos poucos. Lá embaixo, na base do farol, encontra um livro que não tinha visto antes. A capa é dura, couro manchado, sem título. Você abre. As páginas estão em branco, mas ao tocar uma delas, sente um leve calor, como se as palavras estivessem ali, invisíveis, esperando que alguém olhasse com atenção suficiente para vê-las. Você passa os dedos pela folha e, por um instante, jura ver seu próprio nome, não escrito, mas intuído, como se o livro soubesse que você viria. Do lado de fora, a chuva começa, fina, persistente, daquelas que não assustam, mas também não param. Você se senta de novo, perto da janela, e observa. A cada gota, uma lembrança. A cada respingo, uma pergunta que você nem sabia ter. Talvez o farol não ilumine o mar para outros, mas para dentro, para partes suas que vivem adormecidas, esperando um som, uma brisa ou uma página virada para despertarem. Você encosta a cabeça na parede de pedra fria, o barulho da chuva lá fora, o farol respirando ao seu redor, o tempo parando outra vez. Você não precisa de mais nada. No dia seguinte, se é que ainda há dias aqui, você acorda com uma sensação nova. Não é pressa, não é ansiedade. É mais como direção. Você desce até a pequena cozinha do farol. A chaleira de ferro ainda guarda calor de algum chá que talvez tenha sonhado. O ar tem cheiro de eucalipto seco e maresia antiga. E ali, sobre a mesa, um objeto que não estava lá ontem. Um compasso náutico de cobre, levemente torto, com a agulha imóvel, apontando para um ponto que você não reconhece como norte. Você não se assusta mais com essas pequenas impossibilidades. Na verdade, elas fazem sentido agora. O farol parece ter seu próprio jeito de conversar, não com palavras, mas com gestos silenciosos. Coisas deixadas, coisas levadas, luzes que acendem sem ter sido tocadas, goteiras que cessam quando você olha. Você leva o compasso até a janela. A agulha vibra levemente e depois para, apontando para a névoa espessa que cobre o mar. Você não vê nada, mas sente que deve sair. Você pega seu casaco, que nunca esquenta muito, mas parece feito sob medida para esse vento. A porta range como uma velha amiga reclamando. Você caminha por entre pedras molhadas, em direção à beirada do penhasco. A vegetação rasteira brilha sob a umidade da manhã. Ou talvez seja tarde. O tempo aqui virou uma curva. Ali, entre as pedras, você vê uma caixa de madeira escura, com ferragens enferrujadas e uma alça de couro partida. Você a toca,
Ela se abre com um estalo curto. Lá dentro, mapas, não do mar, mas do céu. Mapas antigos, com constelações rabiscadas à mão, estrelas conectadas com linhas finas, anotações em latim e símbolos que lembram o tempo em que os astrônomos também eram poetas. Você se senta, estende os mapas sobre uma pedra lisa e começa a ligar os pontos com os olhos. As constelações não parecem formar heróis ou monstros, como as histórias costumam contar. Parecem formar caminhos, trilhas, labirintos suaves entre os astros. Historiadores ainda discutem se certas constelações perdidas foram retiradas dos mapas por razões políticas ou filosóficas. Talvez representassem ideias esquecidas ou sentimentos demais para caberem no céu. Você sente que esse mapa te mostra algo além, um modo de encontrar o caminho de volta, não para casa, mas para dentro de si. Você fecha os olhos por um instante. O farol em silêncio, o mar também. E então, um som, baixo, um tipo de sineta distante, como as usadas em portos antigos. Você abre os olhos. A névoa se move. E lá está. Não um navio, mas um barco pequeno, sem vela, com um vulto sentado, imóvel, olhando na sua direção. Você não sente medo, só um reconhecimento calmo. Você se levanta, mas o barco desaparece de novo, como se feito de bruma e lembrança. Você guarda o compasso, recolhe os mapas e volta para o farol. Enquanto caminha, uma frase pousa na sua mente, como uma folha no chão molhado. Algumas coisas só aparecem quando você está realmente pronto para vê-las. Você sorri e continua. De volta ao farol, os passos parecem mais leves. Ou talvez o chão tenha se acostumado com você. Você passa pela porta que range, pela chaleira que ainda respira vapor, pelo relógio que não marca horas, mas pulsa como se fosse um coração discreto na parede. Tudo está no lugar. Ou quase, porque agora você nota. Há um quadro novo. Uma pintura, pequena, pendurada perto da escada que leva ao topo. Um céu noturno em pinceladas grossas, com estrelas escuras demais para brilhar. No centro, um ponto de luz, solitário, que parece pulsar de verdade. Você se aproxima. A tinta ainda tem cheiro. A moldura é rústica, feita de madeira marítima. E no canto inferior, uma assinatura. Apenas uma letra, desenhada como um redemoinho. Você não se lembra de ter trazido esse quadro, mas de algum modo, ele sempre esteve ali. Você sobe os degraus, lentos, de madeira velha, como um lamento de navios antigos. Lá em cima, a luz do farol dança com a névoa, e a lente gira devagar, como um olho sonolento tentando não dormir. Você se senta no chão, encosta na parede curva, e começa a folhear os mapas celestes que encontrou. Há algo nos desenhos, nas linhas cruzadas, que faz sua mente andar em espiral, como se os mapas não fossem para guiar no espaço, mas no tempo. Algumas anotações falam de janelas de escuta, pedaços de noite onde certas estrelas emitem sons quase imperceptíveis, só captados por quem está em silêncio completo. Você sorri. Faz tempo que não ouve sua própria voz. E, estranhamente, isso não te incomoda. Lá fora, o vento muda de direção. Uma brisa quente passa por entre as frestas do farol. Traz cheiro de coisa antiga. Alfazema seca, vela derretida, sal grosso. Você fecha os olhos por um instante e lembra de uma memória que não é sua. Um menino de botas de borracha, pulando poças perto de um cais. Um velho, sentado com uma luneta apontada para o céu. Um sussurro. O mar também escuta. Historiadores divergem sobre o uso simbólico dos faróis. Alguns dizem que eram metáforas para a razão
iluminando o desconhecido. Outros acreditam que simbolizavam apenas saudade, a espera infinita por alguém que talvez nunca volte. Você pensa no barco da névoa, no vulto sentado, e se pergunta: seria você mesmo? Em outro tempo, a luz do farol continua girando. Uma gaivota pousa no parapeito de fora. Observa, e não emite som algum. Você levanta, devagar, e pega um pequeno caderno escondido entre dois tijolos da parede. As páginas estão em branco, mas quando você encosta os dedos, a primeira palavra aparece, sozinha. Escreva. Você segura o lápis e, sem pensar, começa. Primeiro uma linha, depois outra, sem planos, sem intenção. Só o movimento. As palavras vêm como brisa, frases como velas abertas. Você não sabe o que está escrevendo, mas sabe que precisa continuar. O farol gira, a noite respira, e o mundo, por um instante, parece conter apenas isso: a luz lenta, o som do lápis e uma sensação estranha de que tudo está exatamente onde deveria estar. O lápis desliza pelas páginas como se já soubesse o caminho. Você não pensa, apenas escreve palavras que não lembrava que sabia, nomes que talvez nunca tenha ouvido, frases que parecem vir de uma voz antiga, como o som de conchas encostadas no ouvido. A ponta do grafite range suavemente, como passos na areia molhada. Na parede, o farol ainda gira. Você nem precisa mais olhar para confirmar. O som já virou companhia, como a respiração tranquila de alguém adormecido ao seu lado. A gaivota ainda está ali, observando. Você desvia o olhar do caderno e percebe um detalhe novo no ambiente. O velho barômetro está com um ponteiro torto. Ele aponta para uma palavra que você não sabia que existia: calmúria. Talvez uma mistura de calma com murmúrio, ou uma invenção sua, saída diretamente do lápis. Lá fora, a névoa engrossa, mas não assusta. Pelo contrário, ela acolhe, envolve o farol em silêncio, e você sente, pela primeira vez, que o isolamento tem gosto de ninho. Você desce devagar. As escadas rangem como antes, mas agora parecem menos solitárias, como se o farol, depois de tanto tempo, começasse a responder. Na cozinha, a chaleira ainda morna. Você acende a chama pequena e espera o chiado. Enquanto a água aquece, você observa o interior do farol. As prateleiras com livros, cujos títulos desbotaram, as paredes com marcas de goteiras antigas, um par de galochas pendurado num prego. Você se pergunta quem esteve aqui antes de você e por que partiu. Ou será que não partiu? Será que, como o caderno, deixou suas palavras por aí, esperando alguém que as reencontrasse? Na mesa, você nota um papel dobrado. Abre. É um mapa, mas não da costa, nem das estrelas. Um mapa do farol por dentro, com corredores que não existem, portas que você nunca viu. E no centro, um ponto marcado com tinta vermelha. Apenas uma palavra: escuta. Você ergue os olhos. O farol range suavemente. Uma brisa quente vem do andar de cima, como se o ar tivesse mudado de direção. Historiadores divergem sobre a função simbólica dos mapas desenhados por moradores de faróis. Alguns afirmam que eram apenas registros práticos. Outros defendem que eram mapas internos, tentativas de registrar o invisível. Você dobra o papel e o guarda no bolso. A chaleira canta. O som é leve, quase um suspiro. Você despeja água sobre folhas secas em uma caneca de barro. O cheiro que sobe é de hortelã e madeira velha, algo entre infância e lembrança. Senta-se novamente à mesa. O caderno te espera. Mas agora você hesita. Olha pela janela. A névoa encobre tudo, mas no fundo,
Bem no fundo, há uma silhueta. Um vulto parado na água, imóvel. Um navio? Um rochedo? Ou... Você pisca e some. Você fecha o caderno, não porque terminou, mas porque algo dentro de você entendeu que a próxima parte não será escrita, será vivida. E isso, você pensa, é o começo de todo o mistério verdadeiro. Você ouve isso antes de perceber com os olhos. Um som mais cheio, mais presente, como se as ondas estivessem finalmente se aproximando, depois de tanto tempo afastadas. Você sobe devagar, degrau por degrau, com o caderno ainda na mão. O vento parece dançar pelos corredores agora. Não invade, não empurra, apenas toca, como se ensaiasse uma coreografia, com as cortinas desbotadas. Lá em cima, na sala da lanterna, a claridade é diferente, mais suave, mais dourada. O sol não saiu. A névoa ainda cobre o horizonte. Mas há algo no ar, como se o mundo estivesse respirando por você. Você se aproxima da janela circular. A lente está levemente embaçada por dentro. Você passa a manga do casaco para limpar o vidro. E é então que vê, não um navio, não uma figura, mas um brilho, longínquo, pulsante, quase imperceptível, como uma estrela, só que no mar. Você pisca. Ele continua lá, piscando. 1, 2, 3 vezes. E então para. Você espera. Mas nada mais acontece. É só o mar outra vez. Você anota no caderno. Algo piscou no mar. Vi sim, não sei o que. Mas vi. Você sorri. E pensa. Quantas histórias já começaram assim? Você se afasta da janela. O farol gira suavemente. Uma faixa de luz percorre as paredes, como se buscasse algo que perdeu. Você desce mais uma vez, e desta vez, percebe a temperatura morna do corrimão, como se alguém tivesse passado por ali antes de você. Na biblioteca do farol, que até então parecia só decorativa, você encontra um livro diferente, enfiado entre 2 volumes grossos de astronomia. A capa é de couro, sem título, e dentro só há uma coisa: desenhos, mapas, estrelas, ondas, e no final, um farol. Este farol, rodeado de palavras escritas em círculos. Só quando ele parar de procurar é que vai enxergar. Você encosta o livro no peito, fecha os olhos e deixa o tempo escorrer como areia por entre os dedos. Curiosidade do dia: alguns faróis antigos eram usados não apenas para guiar navios, mas como pontos de observação de fenômenos celestes. Durante o século XVIII, houve inclusive quem defendesse que certos faróis podiam ouvir sinais cósmicos se bem ajustados. Uma mistura de ciência e superstição, ou talvez de poesia e precisão. Você caminha até a poltrona estofada, a que sempre evitava, por medo de afundar demais no tecido gasto. Mas hoje, você senta. E percebe que ela não afunda. Ela sustenta. E ali, você repousa, com o caderno ao lado, o livro no colo, e o som do farol, como uma melodia lenta. A chama da lanterna lá no alto gira em silêncio, como se sussurrasse: você está onde deveria estar. Você encosta a cabeça no braço da poltrona. E pela primeira vez desde que chegou, você não espera. Você apenas está. Ou talvez seja você que, finalmente, começa a se mover no mesmo ritmo das coisas que não tem pressa. A brisa entra pela janela entreaberta, trazendo um cheiro leve de sal e algo que parece lavanda, embora não haja lavandas por perto. Um aroma antigo, talvez vindo das páginas do livro ou de alguma memória guardada nas paredes. Você se levanta da poltrona com cuidado, como se ela tivesse sussurrado: obrigado por ter sido usada. Decide explorar um andar que quase nunca visita: o porão.
A chave, antes enferrujada, gira com facilidade. O rangido da porta não assusta. Parece até parte de uma partitura. O porão está cheio de objetos, cobertos por lençóis brancos. Caixas, móveis, talvez até histórias esquecidas. Você caminha entre eles como quem passeia por uma cidade adormecida. E então, vê algo curioso. Uma gaiola de madeira, sem porta, pendurada no teto. No chão abaixo dela, uma pena azul clara. Você se abaixa e a pega. É macia, levemente curva, como se ainda guardasse o formato do voo. E embora o farol seja um lugar isolado, sem aves por perto, a pena está ali, fresca. Você a guarda dentro do caderno, entre duas páginas em branco. Um gesto silencioso, como quem agradece por um segredo. Em um canto do porão, há um baú. Você o abre. Dentro, apenas objetos pequenos. Um espelho redondo, uma bússola que gira sem parar e uma vela nunca usada. Você acende a vela e a chama que surge é azul. Você sorri. A luz dança nas paredes de pedra, projetando sombras suaves que se movem como velhos fantasmas, sem mágoas. Curiosidade excêntrica da vez. Em algumas regiões costeiras da Bretanha, marinheiros acreditavam que certos faróis possuíam corações, lugares secretos dentro deles, onde objetos mágicos se escondiam, e que esses objetos só se revelavam a quem estivesse verdadeiramente em paz. Você sopra a vela, a fumaça sobe em espiral e desaparece. E você, sem saber exatamente por quê, se sente mais leve. Ao subir novamente para o andar principal, encontra o farol mais claro, mais silencioso. O som do mar voltou a ser um sussurro, e o vento, um sopro gentil. Você passa pelo espelho do corredor. Por um instante, ele reflete não só você, mas algo a mais. Uma silhueta atrás, talvez, um contorno. Mas quando se vira, não há nada. Só o corredor e o eco de passos que não foram seus. Você não sente medo, apenas curiosidade. E talvez reconhecimento. Como se aquele eco pertencesse a alguém que sempre morou ali, mesmo que sem corpo. Você volta à poltrona e desta vez leva consigo a pena, o espelho e a bússola. 3 peças de um quebra-cabeça que talvez nunca se complete. Ou talvez sim, mas de um jeito que não precisa de respostas, só de silêncio. Você fecha os olhos e o farol continua girando. A noite cai como um véu grosso, mas suave. Você ouve os primeiros pingos de chuva tocando as janelas com delicadeza, como se pedissem licença para entrar. No horizonte, o céu escuro se funde com o mar, apagando a linha que separa o mundo acima do mundo abaixo. Tudo parece um único manto, úmido e profundo. Você acende a vela azul mais uma vez, agora sobre a mesa da cozinha do farol. O pavio se ergue com facilidade e a chama dança, lançando sombras que se alongam pelas paredes de pedra. Em cima da mesa estão os objetos do porão: a pena, o espelho, a bússola. 3 enigmas. Você se pergunta se está sozinho, no farol, ou se, na verdade, sempre houve companhia, só que em outra frequência. Em algum momento, resolve subir ao topo do farol novamente. Seus pés reconhecem cada degrau, como se caminhassem sozinhos. O som da chuva acompanha sua subida, um tamborilar constante, ritmado, quase hipnótico. Lá em cima, a grande lente do farol gira lentamente. E algo mudou. Ao invés da luz girar em branco puro, há um tom levemente dourado agora, como se a própria estrutura estivesse sentindo, de algum modo, sua presença. Você se aproxima da janela circular
aquela que dá para o norte. E ali, pela primeira vez desde que chegou, vê algo diferente. Uma luz, bem distante no mar. Pequena, oscilante, como uma vela em alto mar. Mas, impossível. Este farol nunca viu um navio. É o que diz a lenda, a placa, os registros e os moradores antigos da vila esquecida. Era o farol que iluminava para ninguém. O farol da espera eterna. E, no entanto, ali está ela. Uma luz, vacilante, como se alguém realmente estivesse tentando chegar. Você sente um arrepio leve na nuca. E, ao mesmo tempo, uma estranha ternura. Talvez o farol não tenha sido feito para alertar, mas para aguardar. Talvez a espera fosse a missão. Você desce de novo com calma. O som da chuva engrossa um pouco, mas o interior do farol permanece quente. A vela azul ainda queima, e a pena parece ter mudado de posição. Embora ninguém a tenha tocado, você ri sozinho. Ou talvez não tão sozinho assim. Curiosidade excêntrica da vez. Em algumas tradições do Mediterrâneo, havia a crença de que certos faróis não orientavam embarcações, mas sim espíritos perdidos, que vagavam pelo mar em busca de terra firme. Eram chamados de faróis da alma, e quem vivia neles era tido como guardião, não de navios, mas de silêncios. Você caminha até a porta da frente. Abre-a só um pouco. O vento noturno entra, junto ao cheiro de algas e pedra molhada. Lá fora, tudo está coberto por uma névoa tênue. Você não enxerga muito além da escada, mas não precisa, porque algo dentro de você, algo que não se explica, diz que aquela luz no mar está vindo. E quando ela chegar, o farol saberá o que fazer. Você volta para a poltrona. A bússola parou de girar. O espelho agora reflete apenas a vela. E a pena? A pena está de pé, inclinada como se estivesse escutando. Você fecha os olhos. E o farol, pela primeira vez em muito tempo, parece respirar com você. Você desperta com o som suave de algo que não reconhece de imediato. Não é chuva, não é vento. É como um sopro, mas vindo de dentro da casa. A vela azul ainda queima na mesa, mais baixa agora, prestes a se apagar. O farol está envolto numa penumbra suave e tudo ao redor parece suspenso, como se o tempo tivesse decidido fazer uma pausa junto com você. Então você percebe, há um cheiro diferente no ar. Algo entre madeira molhada, sal e flores. Você se levanta, meio sem saber porquê, e caminha até o andar inferior. As escadas rangem levemente, como se estivessem acordando junto com seus passos. No saguão de entrada, encontra algo que com certeza não estava ali antes. Uma caixa pequena, de madeira escura, com uma fita desfeita ao lado. Você hesita, mas a curiosidade vence. Dentro da caixa, apenas um bilhete. Nele, uma caligrafia antiga, quase apagada pelo tempo. O farol não é para ver. É para lembrar que ainda há caminho. Você segura o bilhete por um instante, depois o dobra e guarda no bolso. Alguma coisa, dentro de você, compreende aquilo mais do que deveria. Você sobe até o topo do farol, uma última vez. O céu já clareia, embora o sol ainda não tenha nascido. A luz dourada continua girando, constante, tranquila. E lá fora, sobre o mar, a névoa se dispersa, como véu, sendo retirado com cuidado. E sim, lá está, um pequeno barco, distante, mas visível. Você não grita, não acena. Não precisa. O farol está aceso. Ele sabe. E você, agora, também sabe. A
A espera nunca foi em vão. Curiosidade excêntrica da vez. Muitos faróis antigos não tinham utilidade prática direta. Alguns foram construídos apenas como símbolos, memoriais de marinheiros, oferendas arquitetônicas para deuses do mar esquecidos, ou simples monumentos à paciência humana. Ainda assim, resistem ao tempo, como se quisessem provar que a vigília silenciosa também é um tipo de oração. Você desce devagar, sem pressa. A vela na sala finalmente se apaga, mas o calor dela continua no ar, como uma memória recente. Você se deita na poltrona, uma última vez. A bússola está imóvel, o espelho, em paz. E a pena, agora flutua no chão, como se tivesse caído de um sonho. Você fecha os olhos, e o farol inteiro parece exalar uma última respiração, longa, tranquila, satisfeita. Agora que a vela se apagou, agora que o último vento da noite se recolheu, você está onde deveria estar, em silêncio, em repouso, em paz. O farol continua lá fora, firme como sempre. Mas agora, ele pertence aos sonhos. Sua luz gira devagar, como se embalasse os pensamentos mais profundos que você guardou sem perceber. A madeira estala levemente sob seu corpo, como um velho amigo sussurrando boas noites em idioma esquecido. Respire fundo. Sinta o ar atravessar seu peito como uma brisa morna, como se até o tempo decidisse te respeitar neste momento. Não há pressa, não há medo, não há nada a ser feito, exceto permitir-se dissolver nesse instante. Imagine o mar lá fora, quieto, enorme, eterno. Ondas suaves se desfazem na areia escura, cada uma como um parágrafo, sendo encerrado, uma vírgula virando ponto final. A casa respira com você. O mundo diminui de tamanho. E tudo cabe aqui, neste minuto, neste espaço, nesta paz. A bússola já não gira. O barco lá longe segue o seu rumo. E o farol, mesmo sem nunca ter visto um navio, cumpriu o seu papel. Que seu descanso seja como ele, firme, discreto, iluminado por dentro. Feche os olhos agora. Deixe o cansaço se espalhar, como névoa boa. E se o sonho vier, que seja leve como uma pena, silencioso como um farol na madrugada, e certo como o mar que sempre retorna. Boa noite.